Quem decide o que deve ser considerado pegada de carbono ou não? Por exemplo, bens essenciais seriam considerados ou seriam isentos? Gasto com saúde, tratamento de doenças e as estimativas por trás dessa pegada de carbono que vem por meio da produção desses itens, como é que isso é calculado? Qual é a auditoria que teríamos por trás desses cálculos? E seria uma cota diária, uma cota mensal, anual? O que cada indivíduo teria? Realmente é espaço para tanta arbitrariedade que é de arrepiar. E o problema disso tudo é que combate a mudança climática pela via errada, que é no sentido de endereçar o consumo, como se o problema fosse o consumo e não a geração de energia. O problema está na forma de geração de energia. É o combustível fóssil ou então é a eletricidade gerada a carvão. Esse é o grande problema e isso que precisa ser mudado, mas paulatinamente, não de forma apressada, acelerada e forçada como tem sido, e por isso nós estamos vivendo, esse é um dos fatores da crise energética de 2022, mas que isso aconteça ao longo do tempo. O problema é que os ambientalistas alarmistas, que são aqueles que prognosticam que o mundo vai acabar e que os humanos correm risco de extinção se nada for feito, eles realmente falam isso e é uma mentira, isso não é um risco real, mas eles usam desse tipo de medo para forçar as pessoas a tomar as medidas mais drásticas, como por exemplo, diminuir o seu consumo. Mas o problema está na geração de energia e não no consumo. E é por isso que eu digo que o ambientalismo alarmista é uma ideologia anticapitalista, anti-desenvolvimento econômico, anti-geração de riqueza, anti-humanidade. Porque se realmente o objetivo é consumir menos, então a gente vai acabar produzindo menos, a gente vai gerar menos emprego, menos renda, vai ser mais pobreza, é mais sofrimento. No final das contas, esse é o resultado. E não é por essa via que a gente precisa atacar o problema. Então, o ambientalismo alarmista, dá pra gente encerrar, não é para ser um vídeo longo, ele acaba bebendo da fonte malthusiana. No passado, isso década de 60 e 70, o que os malthusianos eles prognosticavam é que haveria milhões de mortos por conta do crescimento populacional. O planeta não conseguiria alimentar todos os bilhões de pessoas. E que naquela época era mais para 5 até menos pessoas no mundo. Agora estamos em quase 8 bilhões de pessoas e as pessoas estão sendo alimentadas. Eles diziam que era impossível chegar a esse número e combatiam o crescimento populacional com esse pretexto: milhões de mortes dos humanos. Agora é algo diferente, mas pode migrar para um controle populacional sob o pretexto de proteger o meio ambiente. Então nós temos que consumir menos para proteger o meio ambiente. Então não se surpreendam se daqui a pouco o tipo de controle do consumo, de consumir menos, comece a migrar para comportamento populacional, para controle populacional. Do seguinte tipo, se eu como indivíduo tenho lá a minha pegada de carbono individual e eu consigo mensurar agora ela com a tecnologia, tudo que eu faço tem uma pegada de carbono. Se eu indivíduo tenho uma pegada de carbono, imagina se eu me clonasse. Ou seja, se eu tivesse um filho, isso seria também uma pegada de carbono maior. Portanto, ter filho constitui um impacto ambiental ainda maior na visão dos ambientalistas alarmistas. Então não se surpreenda se daqui a pouco a gente tiver algum tipo de estimativa, se é que já não tem, e eu nem estou ciente disso, onde o cara que vai ter filho, essa é a pegada de carbono de filho. Quer ter 2 filhos? Você não pensa no meio ambiente, você é um egoísta, olha o dano que você vai fazer para o planeta. 3 filhos? Jamais. Então daqui a pouco a gente pode ter o ambientalismo migrando para controle populacional, claro, sempre sob o pretexto de proteger o planeta.